Hoje eu quero compartilhar um negócio com vocês, não é juízo também não. Poucas vezes eu sonhei na vida, assim, tão claro como foi essa noite. Foi muito real, mas é muito real, não sei porquê. Então eu queria compartilhar isso com vocês, por isso que eu vou gastar esse tempinho. Por isso que eu escrevi esse versículo aí. Porque vou dar para vocês dois, né? Pega um e dá um para ele aí, depois me dá o resto. Essa noite eu tive uma luta espiritual tão grande, como o Enilson está perto de mim aqui assim. Eu não sei porquê. Também não quero saber não, eu quero saber o que aconteceu e quero falar para vocês e continuar vivendo a vida, né? Eu chegava num lugar que era tipo Alemanha, era misturado Alemanha com Brasil, mas o shape era da Alemanha. E as pessoas eram como vocês, misturadas. Assim, gente de todo tipo, mas gente distinta, bonita. Não era gente assim, por exemplo, você tá com a barba aqui, de vez em quando você apara, né? Ela tá sem aparar um pouco, tá meio desconexa assim e tal, né? O outro tá aí com a gola torta, o outro tá assim, vai pra pintura e tal, etc. Né? O outro tá assim, Sandra Rosa e tal. Assim, cada um de um jeito, né? Não, mas não tá feio não. Tá feio não. A Sandra Rosa Madalena, tudo bem. Mas não tá feio não. Tem a barriguda ali, que tá quase estourando. Tá de boné ali. Aí o seguinte, mas esse lugar, que era tipo Alemanha, era todo mundo muito bem arrumado. Cada um no seu estilo, olha o Saulo como é que ele está. Tá bem arrumadinho, né? Mas cada um no seu estilo, mas muito bem arrumado. É gente distinta, gente bonita, Saulinho. E aí eu tava ali e me envolvi com aquele povo, né? Tipo assim, Alemanha, me envolvi assim. Aí tinha num canto assim, tipo lá na CIA lá, tinha uma casa do tipo Alemanha também. Uma entrada assim com um pegador assim, uma escada de mármore, um trem assim, bonito. Mas quando eu entrava dentro da casa, aquelas pessoas bem arrumadas estavam em orgia. E me perdoe, eu preciso falar de vocês. Tava assim, e aí a hora que eu olhava para as pessoas bonitas demais, elas estavam assim, um enfiando o dedo no botão do outro. Sabe aquele negócio da arte que apareceu no Brasil aí? Um atrás do outro, assim, enfiando o dedo no botão. Arte de universidade? Que trem lá. Mas era assim, continuava bonito. Eu falei, não, mas eu não posso. Eu não quero ficar aqui dentro, não. Eu entrei na casa errada, né? Aí eu virei, saí da casa. Quando eu saí da casa, eu comecei a ver o mundo espiritual. Eu estou tentando lembrar o sonho inteiro, porque foi muito intenso, né? Quando eu comecei, eu virei assim, aí me ficou aqui atrás de mim, né? Aí aquelas pessoas se transformavam em demônios, com a mesma aparência, mas com facas afiadíssimas, do tipo Gengis Khan, aquela espada assim que ela é meio assim, sabe? Que quando ela faz assim, ela corta de espada de muçulmano e tal. E eu tinha percepção, eu já era o pastor Alain, aí eu via a percepção, quando a primeira me veio cortar o pescoço, eu falei assim, para! Ela, pum, já caiu, e tal. Aí eu falei, opa, tal, e tal. E assim foi. Aí eu fui andando por meio da rua, por meio da esquina, e fui andando para outra casa, para o outro lado da rua, e eles não pararam de me perseguir, mesmo eu saindo da casa. Só tem que as armas eram mais poderosas cada dia contra, e eram espadas. E teve um especial, que era muito poderoso, assim meio velho, mas ao mesmo tempo assim, aquela cara de sarcasmo assim e tal, etc, não sei o que, e tal. E ele veio, ele não tinha uma espada, ele tinha um canivetão grande, assim, mais ou menos desse tamanho, tipo aqueles canivetes suíços que abrem assim, e se ele fizesse assim aqui, ó, vap,
ele cortava todo mundo, era assim, vup, e acabou, você entendeu? E aí quando ele veio, ele abriu o canivete, rapaz, para fazer assim e me cortar, sabe, fatias de bolo assim? Aí eu falei, Jesus. Aí ele já fez assim, ele não aguentava assim, ele vinha e não aguentava. Jesus, Jesus. Aí quando eu falei, Jesus, e assim, aquela luta intensa, e aquele canivete que ele vinha contra mim, o cortou a ele mesmo. E ele virou fatia de bolo. E aí chamaram uns guardas alemães, do tipo assim, um bonde meio, né? Chegaram naquelas motonas da Alemanha que só eu conheço, né? E tal. Moto assim, não é essa CGzinha de polícia militar aí, não. É que tem que parece um caminhão assim, que tem tudo ali. E tal, tem um GPS, não sei o que, tem um revólver, tem um automático, tem a faca, tem um punhal e tal. E chegou assim, e eles é que faziam a autópsia. Aí eles pegaram aquele demônio e colocaram um bolo por cima do outro assim, até formarem. Fedia, catingava demais. E a luta era tão intensa que eu entrei numa casa mais bonita, falei, não, aqui eu vou ficar mais tranquilo, né? Mas não ficava não. E aí tinha aquele negócio de faroeste assim, tipo assim, quando o povo atira lá de baixo, pro salão assim, e era tudo assim, querendo voar com as espadas e me atacar. E eu falando o tempo inteiro, Jesus, eu falava tanto Jesus, o nome de Jesus, que a minha boca secou. Assim, eu falava, Jesus, Jesus, não estava dando conta de abrir mais. Abria com dificuldade, falando de Jesus, até que apareceu o principal. Esse era o principal. Aí era o próprio maioral dos demônios naquela ocasião. Era uma senhora igual a Clarice, do tipo da Clarice, assim, da idade da Clarice, mas tudo assim muito branda, assim, sem problemas, assim. Por que você está resistindo? Por que você está fazendo assim? É tudo tão simples e tal, mas à medida que ela ia chegando, ela ia me cortando, você entende? Parece que ia me sugando e tal. E eu assim, eu sabia que eu não podia contra ela, como o Saulinho falou que a gente é nada, né? Mas eu falava, Jesus, é porque eu tenho Jesus, Jesus, só Jesus e tal. E aí, os demônios em volta mostravam, pegava folha de árvore assim, aí a hora que pegava folha de árvore, como você orou, como eu falei ontem, tudo era o centro nele. Aí eu falava assim, essa folha de árvore foi criada por Jesus. Você está pegando nessa árvore, mas não é você, é Jesus. E tal, e Jesus. Até que aquela potestade, aquele demônio violento, né, não aguentou e praticamente, de tanta raiva, ele dissolvia os outros. Ele fazia assim, por exemplo, vamos supor que tudo aqui era demônio e eu estava perto aqui, né? Aí a senhora fazia assim, fá! Aí o Saulinho derretia. Ele não podia me atacar, ele atacava os outros próprios dele. Tal era a ira. E a luta foi tão intensa, eu lembro, talvez em Nilson viu, mas eu lembro de gemer à noite na cama. O meu corpo ficou assim, doído, como há muitos anos, eu não lembro disso, de ter doído o corpo assim e ter luta espiritual tão intensa desse jeito. Porque quando eu vou assim, eu vou lá no Centro Espírita, vou na Algar, vou no Itaú e tal, nossa, tá pesado. Não, pra mim tá maneiro, tá tranquilo pra mim, eu não tenho essa não, porque a luz tá chegando, bobagem é essa? Eu vou ficar, você tá com medo? Eu não, agora nesse sonho não, foi tão intenso, eu tava só. Tem muitas interpretações, são os demônios contra cada um de nós. As aparências enganam, você pode entrar num lugar que você pensa que está legal, ali não é lugar de Deus, você sai, procura refúgio num lugar bonito que você pensa que é de Deus, mas ali só o lugar não te protege, porque ali está cheio de demônios, e todos eles atacando, gente, e eles não cessavam, era sabe igual o Matrix, aquele cara que ia multiplicando? É daquele jeito.
E o mundo espiritual é desse jeito. Então, como a gente tem dito, Sirlei, o povo está pensando que é brincadeira, viu, Léo? O trem não é brincadeira. Eu senti no corpo essa noite, essa luta, como eu não me lembro de ter sentido. Por isso que eu gastei mais tempo hoje falando para você e para você na internet. Se você puder indicar isso para as pessoas do Facebook verem hoje de manhã, a nossa igreja principalmente, espalhe essa notícia, por favor. Eu não mexo com o Facebook, eu não dou conta de mexer com isso. Mas nós não estamos de brincadeira. E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu que me considero assim, um cara assim que quero Jesus, eu tenho sede de Jesus, quero o Senhor e tal. Não é só balé, não é só conversa, não. Eu quero mesmo e tal, em casa, fora e tal, etc, né? Quero melhorar, quero ir bem. Não para ser aceito, já falei 1000 vezes isso. Não é isso. Mas para ter paz na alma, a alma ficar cheia. Passa isso para os seus, passa para suas esposas, seus filhos. Veja esse negócio, o trem não é brincadeira. E eu lembro daquele canivetão assim, rapaz, se ele chegasse aqui, se não tivesse Jesus, a gente ia virar bolinho, fatiado. É como, já viu o desenho animado que passa e fica assim, mas já está cortado? Igual os caras de filme também, que corta no meio, ele está assim, mas ele está morto. É daquele jeito lá. Por isso que eu escrevi esse versículo aqui. Lê para mim, por favor, alto aí pro bonde gravar lá, bem? Lê aí. Cuidado, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. A palavra resistência, eu não sei como é que eu tirei forças para resistir, mas eu só falava Jesus. A boca até secou, eu precisava de água. Jesus, mas era tão forte quando eu falava, era tão poderoso que quando vinham outros assim, eu vinha e falava, para, ia caindo, e com essa que veio assim toda sutil, a potestade lá, né? Era uma coisa assim mais íntima, era mais de cobra mesmo, você entendeu? É mais de conversa, não é de medo, é de sutileza, Saulinho. Não foi medo, foi engano, sutileza. É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore. Eu senti na pele esse treino. Eu dou graças a Deus pela experiência que eu tive essa noite. E eu desejo que vocês busquem as suas próprias experiências, porque o rei está para chegar. E eu quero estar do lado dele, porque o outro lado não é fácil não.